tratar aqui de um assunto que tomou conta do noticiário após as entrevistas que foram concedidas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente está abordando nas nossas reportagens, inclusive em O Tempo Brasília, tá lá no nosso portal, e em outros materiais que ainda traremos ao longo desse final de semana e do início da próxima semana, sobre os atos de 8 de janeiro. E tem algumas informações que foram trazidas pelo ministro, como, por exemplo, acho que aquela mais chocante, recentemente apresentada por ele, de que havia uma organização, uma prévia, uma tentativa apurada até agora pela Polícia Federal e pelo STF, de que o ministro seria enforcado caso se concretizasse efetivamente um potencial golpe de Estado no 8 de janeiro. E também temos um outro assunto marginal que daqui a pouquinho a gente trata. Primeiro eu queria o seu comentário a respeito dessa posição apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Acho que cada vez mais se materializa, Fran, algo que não era meramente, eu falei aqui um pouco mais cedo, não era meramente uma brincadeira no parque que de repente descambou para um quebra-quebra. Havia gente organizadamente e preparada para levar isso às últimas consequências. Exatamente, Brahim. O ministro Alexandre de Moraes, né, que também ocupa aí a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, digamos que ele foi o principal alvo, né? Quando a gente olha para o STF, olha para os ataques do dia 8 de janeiro, tanto é que a porta, né, do armário ali onde guarda a vestimenta dele, né, a toga para participar das audiências, foi arrancada e levaram em uma espécie de desfile aí pela Praça dos Três Poderes até esse material simbólico, vamos dizer assim, né, ser destruído, né, naquele dia de 8 de janeiro. Mas das entrevistas que o Moraes concedeu, a que foi mais forte foi justamente essa, porque até mesmo ele se disse surpreso, porque ele sabia que, claro, que havia uma rejeição ao nome dele, os ataques que ele já vinha sofrendo e que começaram ali desde quando houve aquela abertura, né, dos inquéritos da fake news. Então, desde ali houve uma escalada em relação ao nome dele, mas ele não imaginou, segundo as palavras dele mesmo, que o ódio das pessoas fossem chegar de modo assim tão profundo. Ódio e agressividade nas palavras dele. E ele falou que tanto a Polícia Federal quanto o STF justamente descobriram 3 planos, né? Essa foi a entrevista para o Globo, pro jornal Fluminense, em que ele explicou o seguinte, que o primeiro previa que as forças especiais do Exército prenderiam ele em um domingo e levariam para Goiânia. Uma segunda seria que a caminho de Goiânia ele seria morto. Então aí não seria uma prisão como a primeira, mas sim um homicídio, né? E o terceiro, que aí seriam de pessoas mais exaltadas, justamente defendia que após um golpe de Estado, como alguns dos mais radicais estavam querendo, né? Ele deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Ele citou justamente essa investigação da PF sobre o 8 de janeiro. Ontem, o chefe da PF também disse, Brahim, que vai ser possível, a partir das trocas de mensagem, identificar quem foram essas pessoas que planejaram aí ou que tentavam planejar justamente esse tipo de ato contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o que me chamou a atenção também na fala dele, eu até vou pegar aqui, é que ele já sabia exatamente que tinha, né, que sempre tinha aí esse ódio contra ele, mas que ele não esperava um exagero desse tamanho. Ele não esperava que estivessem pretendendo coisas nesse sentido, como, por exemplo, um enforcamento em praça pública, né? E ele continua, querendo ou não, também como um dos principais alvos, né, do STF aí, dessas pessoas mais radicais que também, inclusive, já pediram o impeachment dele também, né? Assim como um golpe de Estado. É absolutamente aterrador imaginar que chegaríamos a eventualmente esse ponto. Pelo menos isso não aconteceu, mas os ecos precisam ser apurados, né? Alguém financiou essa história? Isso tinha um plano concretamente detalhado, desenhado, organizado, coordenado entre pessoas? Porque não dá pra simplesmente minimizar essa história e dizer assim, não, gente, o pessoal lá maluquinho. Não dá pra tratar coisas dessa natureza de quem chegou a depredar os 3 poderes brasileiros, ou pelo menos 2 deles de maneira avassaladora. Agora, queria um comentário seu, Fran, a respeito de uma outra questão. Governadores de oposição
quase todos eles, ou pelo menos os da região sudeste até agora, que foram trazidos, mencionados na reportagem um pouco mais cedo do Renato Alves, ninguém está com a agenda disponível para participar dos atos de 8 de janeiro? Pois é, Ibrahim, vai ser justamente um evento onde a gente vai ter representantes aí de todos os poderes no salão, né, negro do Congresso Nacional. Então, inclusive, quem tiver sem convite não pode, vai ter uma segurança ali, né, mais, digamos que mais forte. Quem tiver sem convite não pode entrar, mas aí outras pessoas foram prestigiadas, inclusive os governadores, mas da região sudeste deve ter um esvaziamento com relação ao Cláudio Castro, por exemplo, e também aí Romeu Zema é uma incógnita, né? Se vai ou não vai. Inicialmente, o que pessoas mais próximas dizem sobre ele é que ele não deve ir, em função não só por ele já ter apoiado aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também em função da relação desgastada com o presidente Lula por causa da questão da dívida de Minas. E aí, até quando a gente fala disso também, aí a gente pode já puxar o Tarcísio de Freitas, que já falou que não vai vir, não vai comparecer, justamente porque ele tá em viagem aí de férias na Europa, mas ele volta no dia seguinte, né? Aqui pra Brasília, não, ele volta pra São Paulo no dia 9, mas aí no dia 8 ele não vai comparecer. Para representar todos os governadores do estado, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, inclusive vai ter momento de fala, vai falar aí durante essa cerimônia, que inclusive quem vai poder falar, além dos chefes dos poderes, também quem está previsto para falar é o Alexandre de Moraes, ministro do STF. E aí, Ibrahim, só para não perder também, eu só queria trazer aqui uma apuração do nosso repórter Renato Alves, né? Justamente que a gente estava falando sobre essa questão do Alexandre de Moraes, né? Ele trouxe uma informação exclusiva hoje, que também no dia 8 de janeiro, por volta das 18 horas da tarde, o presidente de Portugal, né, o Marcelo Rebelo de Sousa, chegou a oferecer ajuda, ligou para alguns ministros do STF, justamente preocupado com eles, para saber não só como eles estavam, onde eles estavam, mas também se eles queriam algum tipo de asilo político, porque ele já teria colocado à disposição aeronaves, né, para levarem os ministros que se mostrarem disponíveis para Portugal. E lá em Portugal eles não só teriam um abrigo, mas como também aí segurança reforçada. Então, só para dar mais uma, mais uma contextualizada do tamanho, né? Como que os atos chegaram num ponto em que trouxe bastante insegurança e que até mesmo um plano de fuga foi feito. A percepção internacional, por vezes, ela não vai ser tão acurada e tão precisa quanto a nossa, que conhecemos o contexto do que aquilo aconteceu. Mas veja a imagem que passou ao mundo quando isso aconteceu, ou pelo menos a Portugal, né? Restritamente na reportagem do nosso Renato Alves, de que havia uma percepção clara de um país que já sofreu com ditaduras militares, como foi o caso do Brasil, de entender que aquilo não era algo absolutamente trivial ou uma manifestação completamente pacífica, sem nenhum risco para absolutamente nada, e foi exatamente o que não ocorreu lá no ato de 8 de janeiro em 2023.